Chegamos aí na nossa última aula, quinta aula de revisão de polígonos, né? Vimos quadriláteros ali, não tem tanta observação. A gente consegue tirar grande parte das informações por meio da intuição dessa parte de quadriláteros. E o que realmente interessa, né, de todas essas 5 aulas é a parte de resolução de exercício. É se eu realmente consigo aplicar aquilo que eu aprendi, né, na parte teórica, quando eu vou resolver exercício. Então, o primeiro exercício que eu trouxe aí para vocês, certo? É esse número 1, que ele diz o seguinte: considere um paralelogramo, considere o paralelogramo da figura a seguir. Nela estão expressas as medidas de dois ângulos opostos. Quais são as medidas dos 4 ângulos desse paralelogramo? Então, veja bem, o que eu sei é o seguinte, é que esse é um paralelogramo, certo? E um paralelogramo, como eu havia dito, né? Os seus ângulos opostos, eles são iguais. Os seus ângulos opostos são iguais. Então, se os seus ângulos opostos são iguais, eu posso escrever da seguinte maneira. Ó, que 4x mais 1, que é esse primeiro ângulo aqui, ó, ele é igual a 6x menos 21. Eu escrevi assim. Mas se eu quisesse também, eu poderia escrever de uma forma inversa, né? Eu poderia escrever o seguinte aqui, ó, que 6x menos 21 graus é igual a 4x mais 1 grau. Então, o que que eu tenho que fazer? Isolar a incógnita x. Então, tudo que tem x vem para o meu primeiro membro, que é antes da igualdade, e tudo que tem número e apenas número vai para o meu segundo membro. Então, vai ficar assim, ó, o 6x já está no lugar certo, o 4 ele é positivo, 4x, né? 4x ele é positivo, passa para o outro lado, menos 4x, e aí igual. O 1 ele já está no lugar certo, o 20 ele está no lugar errado, porque ele está no primeiro membro. Antes da igualdade, eu quero que ele vá para o segundo, depois. Então, aqui, ó, ele é menos, vai para o outro lado, mais 21. Agora, olha só, eu tenho 6x e perco 4. Se eu tenho 6 e perco 4, fico com 2, certo? Vai ser igual a 22. Então, 2x é igual a 22. Então, vai ser assim, ó, x é igual a 22 dividido por 2. O 2 ele estava multiplicando o x, então ele passou dividindo. Então, 22 dividido por 2 é igual a 11. Agora, veja bem, ele está perguntando os valores de cada ângulo, né, dos 4 ângulos. Ele quer saber o valor desse ângulo. Esse ângulo ele mede 6x menos 21. Então, ele mede, ó, esse primeiro que está circulado, ele mede 6x menos 21. Mas o x eu acabei de descobrir, ele vale 11. Então, vai ser 6 vezes 11. Então, vai ser 6 vezes 11 menos 21. 6 vezes 11 dá igual a 66, menos 21. Ok? Então, vai ficar, no caso aí, igual a 45. 6 menos 1, 5, certo? 6 menos 2, 4. 45 graus. Então, esse ângulo aqui mede 45 graus. Então, em um paralelogramo, seus ângulos opostos são iguais, consequentemente, esse também aqui mede 45 graus. Agora, lembra que todo paralelogramo, ele é um quadrilátero, e todo quadrilátero, a soma dos seus ângulos internos, mede, no caso aí, 360 graus, todo quadrilátero mede a soma de todos os ângulos, mede, no caso, 360. Isso a gente aprendeu em soma dos ângulos internos. Então, acompanha comigo a linha de raciocínio. Aqui tem 45, aqui também tem 45. Então, se eu fazer 45 mais 45, dá 90, certo? Então, se eu fazer, ó, 360, que é a soma de todos os ângulos, né? De todos os ângulos, 360 menos 90, certo? Eu vou obter aí, 360 menos 90, eu vou obter 270, certo? 270. Esse ângulo é igual a esse porque eles são opostos.
Então, sobrou 270 para dividir para esse ângulo e para aquele outro. Então, eu vou pegar 270 e dividir por 2. Quanto eu divido por 2, esse ângulo aqui vai medir 135 graus e esse outro 135 graus. Então, a medida desses ângulos é 45, 45, 135, 135. E acabou a questão. Beleza? Tranquilo? Agora eu vou pegar minha super, mega, ultra borracha e resolver a questão de número 2. Beleza? Questão de número 2. Bora lá. A questão número 3, né? Eu falei 2, mas era 3. Beleza? Ele fala, quantos lados tem um polígono cujo soma das medidas dos ângulos internos é 2160? Ele quer saber quantos lados, né? Quantos lados tem, no caso, esse ângulo. Né? Quantos lados tem um polígono cuja soma das medidas dos ângulos internos é 2160. Então, eu sei o seguinte, ó, sei pela fórmula, que a soma dos ângulos internos é igual a n menos 2, que multiplica por 180. Ele quer saber, no caso aí, ó, quantos lados tem. Ele quer saber o valor de n. Ele fala que a soma dos ângulos internos é esse valor aqui, ó. Então, no lugar da soma dos ângulos internos, eu vou colocar 2160 graus, que é igual a n menos 2, que multiplica por 180. Olha só, o 180 está multiplicando. Eu vou dar um peteleco na orelha dele, ele vai para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar assim, ó, 2160 dividido por 180. Isso é igual a n menos 2, aí eu posso tirar do parênteses, certo? Agora eu faço aí, ó, 2160 dividido por 180, isso vai dar igual a 12, é igual a n menos 2. Esse 2, ele está subtraindo, ele vai para o outro lado, no caso aí, somando, vai ficar igual a n. Então, 12 mais 2 é igual a 14, que é igual a n. Então, ele pergunta, né? Quantos lados tem um polígono? Esse polígono tem 14 lados, sendo assim a letra A. Questão número 5, né? Questão número 5. Nessa questão número 5, ele diz o seguinte, né? Se um polígono regular, a medida de cada ângulo externo é 24, esse polígono tem. E aí entra uma parte bastante específica que eu não falei para vocês, que é a parte do ângulo externo. Não entrei tanto em detalhes porque deixei para entrar em detalhes no caso aí, certo? Nessa aula de hoje. Então, nós temos, né? Cada ângulo interno e um ângulo, no caso aí, externo. O que eu preciso que vocês saibam é o seguinte, ó, que se você somar todos os ângulos externos, né? Então, soma dos ângulos externos vai ser igual a 360 graus. Então, se você somar todos os ângulos externos, vai ser igual a 360 graus. Essa é a primeira informação. Uma outra informação que eu trago para vocês é a seguinte, né? Se você somar um ângulo externo mais um ângulo interno, isso tem que ser igual a 180 graus. Essa é a outra informação que eu trago para vocês. Então, por exemplo, né? Eu preciso saber, no caso aí, certo? No quantos lados tem, no caso, esse polígono, tem esse polígono, para mim poder calcular as suas diagonais, Então, é uma questão bastante grande, que ela vai ter várias quebras na nossa linha de raciocínio, mas vamos entender isso daqui. Então, eu preciso saber o valor de cada ângulo interno, certo? Para depois fazer alguns procedimentos. Então, o ângulo externo, ele diz, ó, ângulo externo é 24. Eu vou lá e vou colocar o 24, mais o ângulo interno, e isso vai ser igual a 180 graus. Beleza? Agora, veja bem, ó, 24 mais o ângulo interno tem que ser igual a 180 graus. Então, vai ficar assim, ó, o ângulo interno vai ser igual a 180 menos 24. Então, 180, né? No caso, 180 menos 24, isso vai ser igual a 156. 156 graus.
Agora, veja bem, isso daqui eu vou chamar de ângulo interno, e é muito importante essa parte que a gente chegou, mas nós ainda estamos muito longe da resposta. Agora, olha só, 156 é o valor de cada ângulo interno, mas só que eu não sei quantos lados ele tem para mim poder, no caso aí, calcular o número de diagonais, jogando lá na fórmula lá, que é n menos 3, que multiplica n e divide por 2. Isso daqui que a gente vai calcular o número de diagonais. Mas eu não sei o valor de n, eu sei só o número de cada diagonais, certo? Mas eu vi na outra aula o seguinte, que a soma dos ângulos internos, certo? A soma dos ângulos internos dividido por n era igual à medida de cada ângulo interno. Era igual à medida de cada ângulo interno. A gente aprendeu isso. A gente aprendeu isso na aula passada. Só que nós aprendemos também, né, que eu vou até apagar, né, a gente aprendeu também uma formulazinha de calcular a soma dos ângulos internos. Então, eu sei o seguinte, ó, que a soma dos ângulos internos era igual a n menos 2, certo? Que multiplicava por 180. E aí eu conseguiria, né, calcular a soma de todos os ângulos internos. Mas veja bem, n, eu não sei, eu continuo não sabendo o valor de n. O n é a minha grande incógnita. Mas se eu pegasse, no caso aqui, ó, a soma dos ângulos internos e dividisse pela quantidade de lados, eu saberia quem? O valor de cada ângulo interno. Não era isso que a gente fez no GeoGebra? Não era mais ou menos isso? Ó? Se eu somasse, no caso aqui, ó, 90 mais 90 mais 90 mais 90 é 360. Se eu dividisse 360 por 4 lados, eu ia saber o valor de cada ângulo. Então, olha só, eu estou somando todos os ângulos internos e dividindo pela quantidade de lados. Aí eu vou saber o valor. Mas olha que coisa boa. Eu já sei o valor de cada ângulo interno. Vale quanto? 156. Então, é isso que eu vou fazer. Ó. Eu vou escrever assim, ó, que a soma dos ângulos internos, certo? Vou colocar aqui, ó, dos ângulos internos, dividido por n é igual a 156. O n começou a aparecer. Mas eu não sei esse valor. Mas eu sei que SI, né, que é a soma dos ângulos internos, é igual a essa partezinha aqui, ó. Então, eu vou riscar essa parte e colocar essa outra aqui, que é n, um número aí de lados desse triângulo. Então, é isso que eu vou fazer aqui embaixo. Ó. Risquei o SI e vou colocar lá, ó, n menos 2, certo? Entre parênteses, que multiplica 180 e divide por esse n aqui, certo? Deixa eu arrumar isso daqui porque ficou feio, né? Dividido por, no caso, por n, que é esse n. Tudo isso é igual a 156. Beleza? Cheguei nessa fórmula e vou achar agora o número de lados. Sabendo o número de lados, eu vou achar o número de diagonais. Beleza? Vou começar a resolver todos esses trâmitezinhos aqui, ó. Vai ficar 180 vezes n, certo? Que fica 180n. Agora vai ficar, ó, 180 vezes menos 2, que vai ficar menos 360 graus, certo? Tudo isso daqui dividido por n, que é igual, certo, a 156. Tranquilo? Agora, veja bem, esse n aqui, ó, ele está dividindo, vou passar ele multiplicando, beleza? Então, vai ficar assim, ó, 180n menos 360 é igual a 156, que está multiplicando o n. Beleza? Que está multiplicando o n. Tranquilo até aí. Agora, veja bem, esse 156, ele é positivo, eu vou jogar ele para o outro lado. Então, vai ficar assim, ó, 180n menos 156, n veio negativo. O 360 ele é negativo, ele passa para o outro lado positivo, Agora eu faço, ó, 180 menos 156, 180 menos 156. Isso dá igual a 24n, é igual a 360.
O 24 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai ficar N... Opa, minha caneta falhou, certo? Deixa eu voltar aqui. Vai ficar, então, o seguinte, ó. N é igual a 360 dividido por 24. Então, 360 dividido por 24 é igual a 15. Então, esse meu polígono ele tem 15 lados. Mas 15 lados é o que ele está me perguntando? Não, ele está perguntando o número de diagonais. Então, eu vou substituir na fórmula. O número de diagonais é igual a n menos 3, que multiplica n, que divide por 2. Então, ó, n menos 3, 15 menos 3 é 12 vezes 15, que vai dividir por 2. Então, o número de diagonais vai ser, né, 12 vezes, no caso aí, 15, que vai dar 180, dividido por 2. 180 dividido por 2, 90. Então, esse polígono vai ter aí 90 diagonais. É a questão mais trabalhosa dessa lista de exercício, viu? É a questão mais trabalhosa, mas também é a questão que mais... Minha caneta está ficando meio maluca. É a questão que mais traz aí todo o conhecimento dessa matéria. Beleza? Então, essa questão é um pouquinho grande aí, mas dá para pegar tranquilamente. Para ela não ficar muito extensa, vou finalizar por aqui. Muitíssimo obrigado e até a próxima.